Olá, amados, a paz do Senhor. Que bom, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da nossa disciplina, Ramatiologia. E como sempre, é bom lembrar, tendo ao seu lado o caderno, caneta, E não pode faltar as Sagradas Escrituras, O nosso objetivo, sempre em nossos encontros, é estudar a palavra de Deus. Mais importante do que qualquer outra coisa. Não desprezando, como sempre gosto de frisar, as demais, vamos dizer, meios, que facilitam a compreensão, que nos ajudam na boa compreensão das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia é em primeiro lugar. Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos 3:23, que vai nos dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a nossa disciplina é Ramatiologia, a doutrina que estamos abordando durante esses nossos encontros, o pecado, onde ele foi, penetrou, o que ele destruiu, mas o que Cristo na cruz do Calvário conquistou para a humanidade, para o povo, como podemos ver melhor quando adentrarmos a nossa lição. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença mais uma vez, Senhor. E eu te digo muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio, é uma honra, Senhor querido, poder estar aqui agora, nessa disciplina, neste encontro. Senhor, abençoa os meus amados irmãos que estão também nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo. Senhor, abençoa o missionário João Batista, tome em tuas mãos, Santa, Pai, e nos guarde nesta noite, porque eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos lá, vamos falar da nossa da Ramatiologia, Já vimos melhor o que é o pecado, isto é, que é tanto um ato quanto um princípio, É tanto uma culpa como uma poluição. Se olharmos à nossa volta, veremos que o pecado é universal. A história testifica a respeito desse fato em seus relatos de sacerdócio, sacrifício entre as nações pagãs, E todo homem sabe não apenas que não consegue alcançar a perfeição moral, mas também que nenhum outro homem conseguiu. Ditos populares expressam a convicção de toda a humanidade de que o pecado é universal, tais como: ninguém é perfeito, todo mundo tem um preço, e etc. A experiência cristã testifica uniformemente quanto à presença do pecado no coração do homem e a falta de consciência dele em uma pessoa não salva tem que ser interpretada como sendo uma condição de endurecimento, Endurecimento. E hoje nós vamos abordar como tema principal a universalidade do pecado, porque certamente as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre a universalidade do pecado. Vamos agora para a Bíblia Sagrada, vejamos o que está escrito lá em 1 Reis 8:46, que diz: não há ninguém que não peque. Não há ninguém que não peque, é o que ele está dizendo, Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, ou seja, peque. A questão não é se o homem pecar, a questão é quando o homem pecar. Até para o melhor de nós, quem quer que seja, se não for pela intercessão constante de Cristo, não duraremos nem sequer um dia, Porque e tu te indignares contra eles, os entregar às mãos dos inimigos. Por quê? Porque eles pecaram, Porque eles pecaram.
e desta maneira foram entregues. O Dr. Sproul fala assim: um ponto comum de debate entre os teólogos está centrado na seguinte questão: os seres humanos são basicamente bons ou basicamente maus? O eixo em torno do qual os argumentos giram é a palavra basicamente. É consenso praticamente universal que ninguém é perfeito. Aceitamos a máxima: errar é humano. Vocês estão lembrados aí? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23, que lemos agora há pouco. Mas apesar desse veredito sobre as insuficiências humanas, persiste em nossa cultura humanisticamente dominada a ideia de que o pecado é algo periférico, né? Vizinho, próximo, envolvente ou tangencial à sua natureza. De fato, o pecado nos torna imperfeitos. Nossos registros morais exibem vícios, mas de certo modo pensamos que nossos malfeitores residem na superfície ou na borda do nosso caráter e nunca penetram no cerne, no centro, no íntimo, no coração. Basicamente, presume-se que as pessoas são inerentemente boas, mas quando elevamos nossa visão para o padrão último de bondade, o caráter santo de Deus, então compreendemos que o que parece ser bondade básica em nível terreno é corrupto até a sua essência, né? E a Bíblia ensina esta depravação total do ser humano, né? Depravação total, essa corrupção, né? Corrupção total, corrupção radical. Temos de ser cuidadosos em notar a diferença entre depravação total e depravação absoluta. Ser absolutamente depravado é ser tão perverso quanto é possível ser. Hitler foi extremamente depravado, mas ainda poderia ter sido pior do que foi. Eu sou pecador. No entanto, eu poderia pecar com mais frequência e mais gravemente do que peco. Eu não sou absolutamente depravado, porém sou totalmente depravado, porque depravação total significa que eu e qualquer outro somos depravados ou corruptos na totalidade de nosso ser. Não, vamos dizer assim, não existe em nós uma parte que é deixada imune ao pecado. Nossas mentes, nossas vontades, os nossos corpos estão afetados pelo mal. Falamos palavras pecaminosas, praticamos atos pecaminosos e acalentamos pensamentos impuros. Nossos próprios corpos enfrentam os estragos que o pecado produz, né? Corrupção radical. É possível que a corrupção radical seja um termo melhor para descrever nossa condição decaída do que a depravação total. Estou usando a palavra radical, não tanto no sentido de externo, né? Mas para pender mais pesadamente ao seu significado original. Radical vem da palavra latina para raiz ou essência, né? Nosso problema com o pecado é que está radicado na essência do nosso ser. Ele permeia nossos corações. E é porque o pecado está em nossa essência e não simplesmente na parte externa das nossas vidas que a Bíblia diz, lá em Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo escreve aos Romanos e diz: todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E é em razão dessa condição que se ouve a seguinte veredito da Escritura: estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1, vendidos à escravidão, né? E daí por diante. E sabemos, somos conscientes que somente pelo poder renovador do Espírito Santo é que podemos ser tirados desse estado de morte espiritual. É Deus quem nos vivifica quando nos tornamos sua feitura, né? Uma leitura extensa lá, você vai para Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Porque à tua vista não há um justo nenhum vivente, é o que diz, é o que escreveu o salmista. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Neste versículo, Davi, o grande filho de Davi, neste versículo, Davi e o grande filho de Davi
declara a justiça de Deus e a maldade do homem, né? Como o servo expiatório de Jeová, que ocupa o centro do versículo como mediador, ou seja, o árbitro. A ideia é que o homem não pode justificar-se a si mesmo, mas Deus livremente justifica o homem, quando por fé crê e o faz crendo exclusivamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Não entre em juízo com o teu servo. Era o pedido dela. O salmista, vamos dizer assim, o salmista sentiu o seu pecado, né? E talvez esse fosse um fator das perseguições que o atingiram. Portanto, ele pediu que Yahvé não fosse muito exato no escrutínio de sua vida, nos seus julgamentos, pois se assim fosse, quem poderia resistir? O homem pediu certa medida de graça, né? Ele estava pedindo a graça, né? Este versículo tem sido cristianizado para falar do perdão obtido por Cristo, perdão obtido no sangue de Cristo, na missão divina por ele realizada, né? Em sua expiação, né? Em sua expiação. Então o homem sofre coisas perpetradas pela má vontade do homem, ou seja, o mal moral. E os homens também sofrem os abusos da natureza, como inundações, terremotos, incêndios, enfermidades e a morte, isto é, o mal natural, né? Mas vale uma pergunta, portanto, por que os homens sofrem porque sofrem como sofrem? Né? O problema do mal, né? O pecado, contudo, é um grande assunto. Não for a misericórdia do Senhor, todos seremos consumidos por ele. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Que vai nos dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus, né? Também é interessante, Provérbio 29, 20 e versículo 9, né? Quem pode dizer purifiquei o meu coração? Né? Quem pode dizer purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer, né? Essa é a pergunta. A única maneira que a pureza pode acontecer é por fé e confiança, né, em Cristo e o que ele tem feito por nós na cruz. Só então podem os pecados serem limpos e tirados. Se porém andarmos à luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou? A perfeição da impecabilidade é ridícula. Que idiota diria que está limpo e não tem pecado nenhum? Que idiota diria isso? Podemos ir com isso aqui ou voltar no nosso primeiro versículo de 1 Reis, capítulo 8, 46, né? Aquela confissão e dedicação de Salomão, né? Uma expressão ali maravilhosa, né? Preciosa, quando ele aponta e mostra, né? Quem pode dizer? Quem pode dizer, né? Provérbios 28:3 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O homem que encobre o seu pecado não prospera. Os pecados podem facilmente escapar à nossa notícia, né? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Salmo 19, versículo 12. Absolve-me das que me são ocultas. 1 Coríntios 4:4 vai nos dizer: porque de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Um homem jamais deve satisfazer-se consigo mesmo. Jamais deve pensar que está pronto, né? Romanos 9:20 vai dizer: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Não pode, né? Não temos. E interessante também, não há homem justo sobre a face da terra. Não há homem justo sobre a terra. Está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, vai dizer: não há homem justo sobre a terra que faça o bem
e não peque. Né? A moral desta passagem é que os homens dentro de si mesmos são fatalmente defeituosos. Pergunto-me, quando a igreja olhará para este versículo e se dará conta que a psicologia humanística não tem a resposta? Somente Jesus Cristo e o que ele fez por nós na cruz é a única resposta, somente. Como aos Coríntios, Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 1:23 vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, né? É o fundamento da palavra de Deus, portanto, a salvação. Escândalo para os judeus, a cruz era esse escândalo, né? Loucura para os gentios, resultava em dificuldade há anos, em aceitar como Deus a um homem morto, pendurado numa cruz, pois isso era Cristo para eles, né? Aí vamos adiante, vamos até o 2:2 que vai dizer, porque decidi nada saber entre vós. Né? Ou seja, com propósito e intenção, Paulo não recorreu ao conhecimento ou à filosofia do mundo com respeito à pregação do Evangelho, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este, e só este, é a mensagem que salvará o pecador, libertará o cativo e dará ao crente a eterna vitória para a glória de Deus. É o nosso versículo maravilhoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas que fique marcado, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. A observação é de que todos os seres humanos são pecadores. Né? Voltamos ao primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46. Segundo o livro de Crônicas 6:36 vai dizer assim, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim que os leve cativo a uma terra longe, ou perto esteja. Aí voltamos para a provérbio, né? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Porque Paulo aos Romanos vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Antes, olhando esse texto, mais que um perfeccionismo, né? Antes parece uma justificativa da doutrina, da filosofia de não ser santo demais, nem ímpio demais. Né? O verdadeiro significado, pois talvez seja não assentir e não se comprometer com o mundo e não ficar no meio termo. Não existe homem absolutamente bom, nem nenhum defeito moral. Né? Em outras palavras, se um pecador moderado transige com o mal, não espera demais de ti mesmo. Vamos dizer assim, expectações muito elevadas, como aquilo que acontecia nas escolas da sabedoria. Apenas a loucura. É melhor ser um pecador moderado que ser um louco. Seja como for, é isso que são todos os seres humanos, sem importar as pretensões contrárias. Talvez apreciemos o conceito do filósofo, mas é isso que ele estava dizendo. Né? Se a gente tirar um tempinho para olhar na parte filosófica, né? Na grande lógica, tudo isso assume uma grande lógica, acreditarmos que Deus é a causa única, que criou o mundo para possuir esses opostos, bons e maus. Seja bom e seja mal, mas mantenha a moderação em ambas as coisas. Desta maneira você estará cumprindo a vontade de Deus. É inútil, conforme faz algumas fontes informativas por aí, tentar transformar esse autor herético em um mestre ortodoxo. Né? O versículo diz que Deus fez os homens como pecadores moderados, pelo que isso é bom. O que será feito de todos os pecadores excessivos? Porventura Deus também os criou? O louco filósofo, nós estamos testando esse rápido comentário, teria de responder com sim. E não é exatamente isso que certas passagens da Bíblia diz acerca de Faraó. Quando nós admitimos causas secundárias e quando eliminamos o livre-arbítrio humano, inevitavelmente terminamos tornando Deus a causa do mal. É a isso que o determinismo absoluto nos força a chegar. E o louco filósofo era um determinista absoluto, né? Nos comentários que fizemos aí há pouco atrás, né? Ora, se vós que sois maus,
se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Está lá em Lucas 11:13, né? Ora, se vós que sois maus, está lá, né? Vossos filhos, quer dizer que um pai terrestre certamente não dará ao seu filho uma pedra, se é que ele pede pão. Não é verdade? E aqui o Espírito Santo que será dado a quem pedir. Refere-se à bondade de Deus e o fato de que tudo na deidade nos chega pela pessoa do Espírito Santo. E tudo que ele faz a nosso favor se fundamenta na cruz de Cristo. E nossa fé na obra terminada de nosso Senhor Jesus Cristo. É impensável, irmãos, que os homens dariam dádivas malignas a seus filhos. Pelo contrário, dão boas dádivas, embora sejam maus. Mesmo quando está falando das boas coisas que os homens fazem, Jesus não está inconsciente do fato de que são maus. Ele tinha consciência, né? A pecaminosidade humana é inata. Para Jesus, uma pressuposição básica, né? Se, porém, os homens maus não fazem dano aos seus filhos, mas, pelo contrário, lhes fazem bem, quanto mais Deus fará bem aos seus filhos, né? Nosso Pai Celestial. O bem que Deus fará não é deixado em termos gerais. Ele dará o Espírito Santo. Lucas está interessado na obra do Espírito Santo. Aqui vê o dom do Espírito Santo como um sumo bem para o homem. Não parece haver razão para entender isto em termos dos dons carismáticos. A referência é mais à obra do Espírito Santo na vida cristã de modo geral, como em Romanos, capítulo 8. Dando continuidade, não há justo nenhum sequer. Está lá, Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito. Aí, se a gente voltar um pouco, ao Salmo 14, versículo 1 ao 3, vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Ele dirige a queixa aos judeus, né? E resolve o argumento com as escrituras que os judeus não podiam negar, né? Ele dirige-se a queixa aos judeus e resolve com este argumento, né? Das Sagradas Escrituras. Eles não podiam negar. Nenhum ser humano está isento de defeito, de pecado, de alguma perversão, o que o torna injusto quando é examinado segundo o padrão perfeito de Deus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Essa conclusão bem extensiva do apóstolo sobre a natureza humana se alicerçava em suas observações acerca dos judeus e dos gentios, em sua conduta diária, conforme lemos. Romanos 1,18, eu leio até o 24 e você vai ver a conduta do povo. Paulo já tinha averiguado aquilo sobre o que agora aqui fala. Não era nem mesmo necessário aplicar muito raciocínio sobre o problema, porque mesmo é evidente aos olhos de todos os homens. Com base naquilo que eles mesmos veem, experimentam, estando extraordinariamente depravados em seus costumes. Né? É a passagem aí. Mas, mais adiante, Romanos 7 ao 25, Paulo haverá de dizer-nos que se assemelha ao homem que, com base em suas observações sobre si mesmo, e que somente coincide com aquilo que ele já observava em outros. Mas neste ponto o apóstolo apela para o testemunho das Escrituras com 3 finalidades, a saber. Qual a finalidade que Paulo tinha aqui? Primeira, anote, né? A fim de que suas declarações se tornassem mais autoritativas, porquanto muitos leitores poderiam objetar contra a aparente exagerada severidade das mesmas e contra as graves consequências que Paulo atribuía à sua a situação pecaminosa dos homens, né? 2. A fim de mostrar que não estava
esposando qualquer doutrina nova, mas antes punha o tempo todo aquilo que as escrituras do Antigo Testamento julgavam em conexão aos judeus e aos gentios. Essas escrituras que os judeus consideravam como autoridade na questão. Indiretamente, é o terceiro item, né? Indiretamente, Paulo mostrou a conexão entre a revelação judaica do Antigo Testamento com a revelação cristã do Novo Testamento. E sobre esse importante particular da situação pecaminosa de todos os homens, as duas alianças estão de pleno acordo, né? Estão fechando a ideia. 3:12 vai dizer que todos se extraviaram, né? Ou seja, todos abandonaram o caminho, o extravio, né? Isso significa que voltaram para o mal, que foram atraídos, foram puxados para o mal novamente. E assim, abandonando a vereda estreita que conduz de volta a Deus. Isso fazem através do impulso cego de um rebanho sem orientador. Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Aí você vai para Malaquias 2:8, mas vós tendes desviado o caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles ou abandonaram ou corromperam a adoração a Deus, né? Vamos dizer assim, os judeus fizeram no esquecendo ou corrompendo a lei e dos profetas. Os gentios fingiram, né, ou fizeram agindo contrariamente à lei que Deus escrevera nos seus corações. E o desvio de ambos para longe da verdade mostra a maldosa propensão da natureza humana em geral. A interessante busca por Deus, né? Interessante busca por Deus. A vida inteira só tem significado, uma significação, se incluirmos nela a busca por Deus, já que Ele é a fonte e o alvo de toda existência. E os homens devem buscar atingir a perfeição divina. E será finalmente atingido no caso dos remidos pelo sangue de Jesus, embora ocupe um prolongado período de tempo. E o caminho a ser seguido é o caminho da transformação moral, metafísica, né, segundo a imagem de Cristo. Diz lá, textos que se fizeram inúteis, né? Tornaram-se inúteis. Né? Então você estava indo muito mal, né? Não estava dando certo. Paulo tem uma visão a respeito da humanidade. Ele, Paulo, contempla a massa inteira da humanidade como morta e empilhada a fim de apodrecer em um montão. E é vamos dizer assim, é justamente isso que é chamado de corrupção da natureza humana. Os homens são infectados e são infecciosos. É verdade. Quanta necessidade há da misericórdia de Deus para salvá-los de tal estado de degeneração. Interessante que esta palavra, né? Os judeus, eles costumavam usar a palavra aqui empregada para indicar frutos estragados. Qualquer dona de casa pode dizer o quão inúteis essas frutas se tornam. John Gill informa-nos que esse vocábulo é usado para indicar carne estragada no hebraico, tirando disso a conclusão de que tais homens são causa da náusea para Deus, bem como para todos quantos são bons, sendo que há aqueles prejudiciais para si mesmo e para os outros. E dessa maneira, Paulo continua edificando a sua tese, querendo ele mostrar quão desesperadamente todos os homens necessitam de Cristo em seu perdão, purificação e santificação. Todo mundo seja culpável perante Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Vamos resumir aqui em poucas frases, né? E todo mundo seja culpável perante Deus. Todos têm necessidade. Podemos resumir da seguinte maneira: todos têm necessidade de um Salvador. Acho que seja a melhor maneira de resumir os culpáveis perante Deus, né? E olhando ainda neste versículo, nós podemos perceber Paulo
construíram um cuidadoso argumento, né? Ou seja, os pagãos estão irremediavelmente perdidos em seus vícios, e assim teriam continuado, não fora a intervenção divina em Cristo, está no capítulo 1. Aí você vai para frente. Os judeus, embora moralmente melhores que os gentios, estavam aquém da aprovação divina, porquanto também falharam em viver à altura da luz que possuíram. Está lá no 2º capítulo. Chegando aqui não somente isso, mas mesmo que tivesse cumprido a lei, isso não lhe teria redundado em salvação, pois é impossível que a lei pudesse servir de meio de vida eterna. A função da lei era totalmente mal compreendida pelos judeus, pois a lei jamais foi doadora da vida. Né? Jamais. Porque a circuncisão, sinal da lei, cabe dentro da mesma categoria. Vamos ver. Romanos 2,25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Aí o 3,9 vai nos dizer da seguinte maneira, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Aí Romanos 7,11 vai fechar dizendo, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou, né? A lei, quando corretamente usada, empurra os homens na direção de Cristo, por mostrar-lhes que estão irremediavelmente perdidos sem Ele. Né? Então, podemos, caminhando aqui, dizer que o judaísmo só é bem sucedido quando alcança fruição no cristianismo. Existe um Israel espiritual, né? Gálatas 6,16, né? E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre o Israel de Deus. Né? Também podemos falar um pouco sobre a questão debaixo da lei, né? A nação judaica receber a revelação e a legislação mosaicas. O próprio vocábulo dá a entender servidão, e Paulo usa como esse sentido, é o que percebemos aqui nesse texto, né? A lei impõe aos que eles estão sujeitos um severo e mesmo impossível dever. Essa é a carga que ninguém podia suportar. Atos 15 e verso de número 10. Para quê? Para que se cale toda boca. Né? Assim, entenda essa palavra como se estivéssemos ante uma cena de um julgamento em um tribunal. Né? O acusado, enquanto não for comprovada a sua culpa, tem o direito de dizer qualquer palavra que queira em sua própria defesa. Porém, quando as provas acumuladas contra o réu se tornam exclusivas, né? Ou melhor, conclusivas, e o julgamento chega ao seu ponto final, o defensor é obrigado a calar-se, porquanto sua boca foi amordaçada pelas evidências contrárias a ele. Assim é tratado o judeu no juízo de Deus. Sua boca fechada serve de poderoso testemunho de que aquilo em que ele confiava mais não foi suficiente para absolvê-lo, mas tão somente serviu para condená-lo, porquanto a lei não foi seu advogado de defesa, sim o promotor acusando. E depois de calar-se, quem ouvirá o pecador? Vamos ver, né? Um pronunciamento de ira e de juízo, a sentença de culpa. Sim, é isso que o pecador ouvirá. Porém, se ouvir ainda um pouco mais, ouvirá também. Ouvi e aprendei de Cristo, e as vossas almas viverão. Essa era a realidade que o apóstolo Paulo tinha a esperança que os seus leitores judeus ouvissem atenciosamente. Por quê? Porque todos pecaram. É o nosso versículo. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão postos na mesma situação. O texto grego deduz que até os mais justos entre nós seguem destituídos da glória de Deus continuamente. Todos os homens necessitam igualmente de Cristo. É uma verdade, né? Não dá para esconder. Carecem. Os homens carecem, né? Carecem, por exemplo, são palavras que podem ser traduzidas mais exatamente ainda por ficam aquém da, isto é, não consegue atingir o alvo colimado, desejado, não consegue atingir o alvo pretendido. Professor Smith diz, e assim se cumpre sempre aquela afirmação filosófica que diz, semear um pensamento, colhei um ato, semear um ato, colhei um hábito, semear um hábito, colhei um caráter, semear um caráter, colhei um destino. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado.
Dando continuidade. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Refere-se à universalidade, vamos dizer, a universalidade do pecado. Né? Refere-se a essa universalidade do pecado e o fracasso. Até entre os crentes. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Né? O Espírito Santo controla a língua do crente e o crente controla o corpo, né? Essa é a realidade, né? Se dissermos que não temos pecado, está lá na 1 de João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nossa natureza pecaminosa, a nós mesmos nos enganamos. Faz ser engano de si mesmo, né? E a verdade não está em nós. Né? Não se refere a toda a verdade com respeito aos crentes, mas sim que a verdade não mora na natureza pecaminosa, né? Não mora. Todos tropeçamos. Isto é mostrado também pelo fato de que a condenação recai sobre todos que não aceitarem a Cristo, né? Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, vejam só. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Viver constantemente na ira de Deus. Né? Aquele que tem um filho tem a vida por meio da cruz. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Né? Você descarta aí todos os alardes falsos do mundo aí, né? Sabemos que somos de Deus. Como? Pela confiança em Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Por quê? Porque se refere ao sistema mundano. Né? Ao sistema que está aí para dominar, para oprimir, para maltratar, né? E para corromper o homem, para corromper a humanidade. Quando as Escrituras falam de homens como sendo bons, elas querem dizer apenas uma bondade imaginada, né? Mas mas Jesus ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Né? Disse seu discípulo, né? Ele veio para os pecadores, os quais inclui a todos, né? E ele, Mateus 9:13, ele vai dizer assim: ide, porém, aprendeu o que significa misericórdia, quero e não holocausto, sacrifício, guardar os rituais, por exemplo, sacrifício, não salvará. O pedir a misericórdia, sim, o fará. Pois não vim chamar justos, os que confiam em si mesmos, como auto-justiça, auto-justificados, e sim pecadores ao arrependimento. Uma bondade de expiração, né? A natureza pecaminosa, a pecaminosidade universal não está limitada a atos de pecado, ela inclui também posse de uma natureza pecaminosa, né, irmãos? As escrituras se referem a atos pecaminosos, inclinações em direção à fonte, à natureza corrupta, né? Não há ave boa que dê mau fruto. Está lá em Lucas 6:43, né? Não há ave boa que dê má frutos, né? Podemos agora, já caminhando para a nossa conclusão nesta noite, como podeis falar coisas boas sendo maus? Está lá em Mateus 12:34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus chamou os fariseus de serpentes e o fez em suas caras. Como resultado de serem maus, não podiam produzir o bom fruto. Né? É o que está cheio o coração. As palavras dos homens
elas revelam seus pensamentos e seu caráter. Olhando Efésios 2:3 vai dizer: declara-se que todos os homens são, por natureza, filhos da ira, entre os quais andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Entre os quais o quê? Os filhos da desobediência. Também nós, nosso estilo de vida, né? Na nossa carne, ânsias depravadas, fazendo a vontade da carne e de pensamentos, né? Dos pensamentos. A mente das pessoas são redimidas. A mente das pessoas não redimidas são um laboratório de pensamentos, impressões e imaginações pervertidas. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A ira de Deus está de modo inalterável contra o pecado. E a única solução é a cruz. Né? É a cruz. Sabe por quê? Porque o salário do pecado, né, é a morte. A morte, esse salário do pecado, alcança mesmo aqueles que não pecaram pessoal ou conscientemente. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo prossegue nessa leitura, né? Prossegue nessa caminhada. Posse de uma natureza carnal. Né? Tudo isso foi mencionado assim, mas é repetido aqui para provar que a posse de uma natureza carnal é característica entre os homens, universalmente. Se, então, todos os homens são pecadores, como podemos explicar esta situação? Um efeito tão universal deve ter uma causa universal, né? Porque nós estamos falando da universalidade do pecado, né? As Escrituras ensinam que o pecado de Adão e Eva constituiu pecadora toda a sua posteridade. Lá em Romanos 5, pela desobediência, né? Vamos lá. Mas podemos, para concluir, falando dessa desobediência, né? Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Isto é, o pecado de Adão foi imputado, reconhecido e cobrado de todos os membros da raça. É por causa do pecado de Adão que viemos ao mundo com uma natureza depravada e sob a condenação de Deus. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, tanto morte espiritual como morte física, assim também a morte passou a todos os homens, já que todos estavam em Adão. Porque todos pecaram, todos nascem em pecado, devido à transgressão de Adão. Né? Efésios 2:3 vai dizer, entre os quais os filhos também nós, como já lemos. Né? Então, quero concluir nesta noite com vocês, dizendo, né, como podemos ser responsáveis por uma natureza depravada que não originamos pessoal e conscientemente? E como pode Deus, com justiça, cobrar de nós o pecado de Adão? Isto nos leva a uma discussão das várias teorias sobre a imputação do pecado de Adão à sua posteridade, que é tema do nosso próximo encontro. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que você, nesses rápidos minutos em que estivemos juntos, que o Consolador amado, né, tenha se agradado deste momento, colocado em nossa mente e coração o estudo da sua palavra, né, os ensinamentos da sua palavra, para que possamos desfrutar da sua graça e bondade. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esta glória, nós já sabemos muito bem a maneira que Deus falou, encerrando com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos pecaram, é uma realidade, mas há remédio, há um remédio precioso, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sarar, né? Para curar este sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome
de Jesus. Vamos orar para concluir. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Nesta noite, falando da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor querido. Somos aqui simplesmente um porta-voz, estamos aqui para sermos usados, tanto eu que estou aqui como facilitador, os meus amados irmãos que estão agora ou queiram acessar esse vídeo, Senhor, os que fazem o curso, ou mesmo os outros que vão passando por ali e de repente acessam e participa, Senhor querido, que o Senhor também possa abençoar a todos, Pai, porque eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.